Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma aula de sexto ano de História e o assunto da aula de hoje é sobre a República Romana. Para começar, no estudo anterior que nós fizemos, nós aprendemos aí sobre os povos que habitavam a Península Itálica e como se deu a formação de Roma. Vimos também que, a princípio, Roma era uma monarquia, onde o rei era a maior autoridade daquela cidade, mas não exercia o governo sozinho. Ele era auxiliado pelo Senado e também por uma Assembleia. O cargo do rei não era hereditário, ou seja, não era passado aí de pai para filho. Mas, com a morte do rei, o Senado era quem escolhia o próximo rei que governaria Roma e também a Assembleia se manifestava contra a escolha ou a favor. Mas só que lá em 1509 a.C., os patrícios derrubaram o rei Tarquinino, o soberano, dando fim à monarquia e fundando a república. A palavra república vem do latim res publica, que significa coisa do povo ou coisa pública. No estudo de hoje, nós vamos aprender como funcionava a República Romana, quais os seus principais órgãos e quem participava da vida política romana. Então, vamos lá? Com a proclamação da República, os patrícios eram quem controlavam o poder. Eles ocupavam os mais altos cargos do governo e a República Romana passou a ser governada por magistrados, pelo Senado e também pelas assembleias. Os principais magistrados eram os cônsules, os pretores, os questores, os edes, os censores e também o ditador. Os cônsules haviam dois, tá? Um deles comandava o exército e o outro presidia o Senado, administrando também a cidade. Já os pretores, responsáveis pela aplicação da justiça. Os questores cuidavam da arrecadação dos impostos e também das despesas públicas. Os edes, eles eram responsáveis pelo policiamento, abastecimento, conservação das ruas e também organizavam ali os espetáculos públicos. Já os censores, eles faziam a contagem da população e acabavam fazendo aí a classificação dessas pessoas de acordo com as posses. Já o ditador era aquele que governava Roma com plenos poderes por um período de 6 meses. Em caso de grave ameaça à república, como por exemplo uma guerra, ele era reeleito aí ou era eleito pelo Senado. Quando a gente fala de Senado, o Senado ele era formado por 300 membros vitalícios, ou seja, por toda a vida, todos os patrícios, tá? Então, suas principais funções eram controlar o tesouro público, propor a guerra ou a paz. Na República Romana, somente os patrícios podiam ocupar altos cargos no governo, ou seja, os cargos de magistrado, de senador. Por isso que é considerado por alguns historiadores o principal órgão da República. As assembleias eram três. A Assembleia das Tribos, reunião dos cidadãos conforme o local de residência ou a origem, que elegia os questores e os edes. Tinha também a Assembleia da Plebe, que era composta apenas de plebeus, que votava assuntos de interesse da plebe, e a outra Assembleia, que era a Centuriata, que era a reunião dos cidadãos em centúrias, ou seja, em unidades do exército, e segundo o grau de riqueza. Eles votavam as declarações de guerra, os acordos de paz e também elegiam os cônsules. Uma coisa interessante também que nós devemos se atentar é que mulheres e escravos eles eram excluídos da política e assim eles não podiam participar de nenhuma dessas assembleias. Sobre as lutas sociais e as conquistas dos plebeus, nós vamos observar que os plebeus eram maioria em Roma. Então, como cidadãos, eles pagavam impostos, eles serviam o exército, só que, infelizmente, eles não podiam exercer nenhum cargo importante no governo romano. E outra coisa interessante é que o casamento entre plebeus e patrícios também era proibido. Mas, além disso, quando eles eram convocados para ir à guerra, eles eram forçados a deixar suas pequenas propriedades. E quando eles deixavam suas propriedades, eles não conseguiam produzir e eles acabavam ficando pobres, endividando, não conseguiam pagar suas dívidas. Aí era o momento que eles acabavam perdendo suas terras e passavam a ser escravizados. Mas os plebeus, eles começaram a perceber que eles eram muito importantes e fundamentais para a economia e também para a segurança de Roma. Então, os plebeus eles começaram a lutar por igualdade de direitos. E aí foi aquele momento onde eles começaram a promover muitas revoltas.
e uma das táticas usadas por eles era de se retirarem de Roma e assim ameaçava não participar mais do exército romano. Então, eles tinham, né, os patrícios, eles tinham que ceder, por quê? Porque a maioria dos trabalhadores, né, e dos soldados eram plebeus. Então, aos poucos, os plebeus eles começaram a conquistar aí os seus direitos. Algumas conquistas plebeias, nós temos aí o Tribunato da Plebe, a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia e as leis Licínias Sextias. O Tribunato da Plebe, os plebeus eles ganham o direito de eleger um tribuno da plebe. Eles defendiam o interesse da plebe e também podia anular leis que eram contrárias a esse grupo. Já a Lei das 12 Tábuas foram as primeiras leis escritas da história de Roma, sabiam disso? E elas eram escritas em placas de bronze. Então, com essas leis escritas, ficava mais fácil para os patrícios interpretá-las conforme seus interesses. A Lei Canuleia foi uma lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e as leis Licínias Sextias era uma lei que determinava que um dos dois cônsules, né, lembra que eu falei que tinha que ter dois cônsules? Então, um deles tinha que ser plebeu e outra que cancelava parte da dívida que os plebeus tinham aí com os patrícios. Mas aí, posteriormente, os plebeus eles conseguiram uma lei que proibia a escravidão por dívidas e outra lei que dava a eles acesso a todas as magistraturas. Mas, como apenas os plebeus ricos tinham posses suficientes para fazer carreira política, somente eles conseguiam ocupar os principais cargos da República. Então, formou-se assim um novo grupo social que era composto aí de patrícios e plebeus que foram enriquecidos. Agora que você já sabe bastante sobre a República Romana, vamos exercitar através dessa atividade? Sobre a República Romana, responda. Qual o significado da palavra república? Letra B. Quem controlava o poder e como era governado? Letra C. Quais eram os principais magistrados? Letra D. Como era composto o Senado romano e qual a sua principal função? A segunda questão diz que, além do Senado e dos outros magistrados, havia também 3 assembleias que ajudavam a tomar decisões na República Romana. Quais eram essas assembleias e de quais classes sociais eram compostas? A terceira questão, na República Romana, escravos e mulheres não participavam da vida política. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, refletir e responder as alternativas, ok? Letra A. Atualmente, em todo o mundo, as mulheres têm participado ativamente da vida política. E no Brasil, quais são os cargos e funções ocupados por elas? Letra B. Em relação à participação política, qual a porcentagem de homens e mulheres que ocupam cargos políticos no Brasil? E a letra C. Quantos vereadores ocupam vagas na Câmara Municipal de Vitória da Conquista? E dessas vagas, quantas são mulheres? A quarta questão, vocês vão relacionar, né, abaixo, as camadas sociais com as suas respectivas funções. Se for patrício, letra A, se for plebeus, letra B, se for clientes, letra C, e se for escravos, letra D. Eram utilizados em serviços domésticos, trabalhos agrícolas, ou eram capatazes, professores, etc., e eram considerados como objetos. Será que seriam os escravos, os clientes, os plebeus, os patrícios? Pois é. Homens livres que prestavam serviço aos cidadãos romanos em troca de ajuda econômica e proteção social. Classe constituída pelos grandes proprietários de terra e de gado. Esses eram os comerciantes, os artesãos e os camponeses, e lutando por seus interesses, eles conseguiram uma série de direitos e privilégios. Tá fácil, hein? E a quinta e última questão, você vai marcar a única alternativa que está correta, tá? Em suas lutas por direitos, os plebeus eles conseguiram a permissão para o casamento entre patrícios e plebeus. Então, eles conseguiram esses direitos através de qual lei? Letra A, Lei das 12 Tábuas. Letra B, eleição dos tribunos da plebe. Letra C, Lei Canuleia. Ou letra D, Lei Licínia. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado e até a próxima.